Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão do dia 11 de março de 2024. Ausentes os vereadores Tiago William e Tiago Brunet. Em aprovação às atas números 4.344, de 5 de 2 de 2024, 4.345, de 6 de 2 de 2024, 4.346, de 19 de 2 de 2024 e 4.347, de 20 de 2 de 2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Então vamos à leitura do expediente. Expediente de 11 de março de 2024. Ofício número 01 de 2024. Observatório Social de Farroupilha. Assunto: convite para prestigiar a prestação de contas do Observatório Social de Farroupilha. Processo número 004477, 0200/17, dígito 8. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Assunto: tomada de contas do exercício do ano de 2017. Dos administradores Clayton Gonçalves, Pedro Pedroso e Fabiano Piccoli. Pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas do exercício de Farroupilha, exercício 2017. Pedidos de informação de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Número 16 de 2024, assunto: paradas de ônibus do município. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 17 de 2024, assunto: quantitativo da etapa creche. Número 18 de 2024, assunto: informações sobre veículos. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 53 de 2024, assunto: roçada em linha 47. Número 54 de 2024, ações na linha São Miguel. Número 55 de 2024, conserto de buraco na rua Wilson Tartarotti. Número 56 de 2024, conserto na rua Alessio Calduro, bairro América. Número 57 de 2024, assunto: conserto da ponte em São Roque, 4º distrito. Número 58 de 2024, assunto: manutenção do corrimão em escadaria na rua São Vicente. Número 59 de 2024, manutenção e consertos em São Roque, no 4º distrito. Número 60 de 2024, manutenção da escadaria no bairro Nova Vicenza. Número 61 de 2024, manutenção na linha Caçador. Número 62 de 2024, ações na praça do bairro Nova Vicenza. Número 64 de 2024, aumento de periodicidade de roçada e limpeza no bairro Santa Rita. Número 68 de 2024, problemas em Bocas de Lobo na rua Hilário Hilgert. Número 69 de 2024, conserto na Avenida Santa Rita. Número 70 de 2024, limpeza e desentupimento de Boca de Lobo. Número 71 de 2024, manutenção da escadaria na rua Rômulo Noro. Pedidos de providência de autoria do vereador Tiago William. Número 63 de 2024, manutenção ou troca das paradas de ônibus. Pedidos de providência de autoria do vereador Roque Cervellini. Número 65 de 2024, lombo faixa na linha Miller.
Número 66 de 2024, Lobo Faixa na rua Ângelo Faé. Número 67 de 2024, Roçada no bairro América 2. Pedidos de providência de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Número 52 de 2024, manutenção na rua Lino Zanonato. Número 72 de 2024, manutenção na rua Ajuricaba, esquina com Alpestre. Indicação de autoria do vereador Juliano Bangarten, número 09 de 2024, que é a implantação de mesas de xadrez nas áreas públicas. Senhor presidente, o expediente foi lido e bom trabalho. Obrigado, vereador Felipe Maioli, primeiro secretário. Eu quero também cumprimentar as autoridades aqui presentes, cumprimentar também o ex-vereador Marcelo Broilo também, cumprimentando também o senhor Gelson Molon, todas as pessoas que estão aqui, que são ligadas à Associação Farroupilhense de Apicultores também, as pessoas que estão nos acompanhando, a imprensa aqui presente. Convidamos para fazer parte da mesa o senhor Gelson Molon, vice-presidente da Associação Farroupilhense de Apicultores, para explanar sobre os trabalhos da associação. Por favor, pode compor a mesa, então. Então, com a palavra, o senhor Gelson Molon, na tribuna. 30 minutos. Um tempo de até 30 minutos, seu Gelson Molon. Tá. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. E obrigado por a gente poder participar e trazer a vocês algumas dificuldades que a gente está passando e as coisas boas também que no decorrer do tempo a gente já trilhou. Então, hoje nós estamos voltados a uma preocupação que é a mortandade das abelhas, é uma preocupação bastante grande da maioria dos apicultores. Mas vou fazer um breve histórico da nossa associação para que vocês tenham conhecimento do fato. Vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui. As abelhas foram introduzidas em 1956, as abelhas africanas e as alemãs, a abelha da Apis mellifera, estamos falando da Apis mellifera, principalmente, né? E que chegou na nossa região aqui, ela estava sendo criada pela maioria dos agricultores, bem próximo às casas, como um hobby, né? E após a introdução da abelha africana, que chegou em 54 por experimentos no Rio de Janeiro, mas para nós aqui ela chegou no fim dos anos 60, início dos anos 70. Então houve uma introdução bastante violenta. E as abelhas africanas tomavam conta das colmeias e simplesmente ficavam nas caixas onde tinha as abelhas cárnicas, a africana, a alemã ou a italiana, né, que eram muito mansas, pacíficas, e aí muitos apicultores, que não eram bem apicultores, eram meladores, que eles iam simplesmente tirar o mel uma vez por ano, numa caixa rústica, quadrada, 30 por 30, porque se trabalhava com a tábua de 30, né, sempre, então fazia uma caixa comprida e consequentemente, faziam a inversão
E geralmente antes do inverno, final do verão, início do outono, eles faziam a colheita. Com a vinda da abelha africana, eles não suportaram, a maioria dos agricultores não suportaram o tamanho da agressividade da abelha africana. E abandonaram e foram desistindo. E aí, quem começou a trabalhar com mais técnica, com equipamentos, conseguiu superar essa agressividade da abelha. Mas aí ficou na mão de poucas pessoas, né? Porque tinha que até então não se usava fumigador para produzir uma fumaça maior, máscara, essas coisas não se usava. Com a abelha africana, houve a necessidade de se proteger mesmo, né? E principalmente nas primeiras gerações, né? As primeiras gerações viram muita agressividade, porém muita produção. Eram umas abelhas muito produtivas e o cruzamento se deu principalmente porque o zangão africano ele é muito mais veloz que o zangão alemão e o italiano, né? Então ele sempre fecundava a rainha, no caso a princesa, fecundava, e isso foi geração em geração, foi tendo uma agressividade maior e uma transferência de abelhas africanas cada vez mais num potencial. Aí nos anos 70 houve a necessidade de nós formarmos uma associação para trocarmos ideia, né? Então, em 16/5/80, a gente conseguiu fundar essa Associação Farroupilhense dos Apicultores para trocar ideias e também para o comércio, ajudar um com o outro, onde tinha a possibilidade de venda, e que na época também a gente não tinha tanto a questão de rotulagem e embalagens. Então hoje está muito fácil de fazer tudo isso, mas na época era bastante difícil. E hoje o presidente ainda é o Mário de César, onde nós temos hoje, reformulando a associação, nós temos 33 sócios, né? Não temos uma sede social ainda, não temos uma orientação técnica, não temos ninguém para, assim como um profissional que preste serviço para a associação, e sim, nós mesmos vamos fazendo essa prestação de informações de um para o outro e também fazendo treinamentos, né? Aqui. Aí tem uma carteirinha do associado aí, né? Então, a Apis mellifera é esse tipo de abelha, né? Então, essa é que faz o maior trabalho de polinização para todo o sistema da flora e fauna, né? Então, hoje temos os meliponídeos também, que nós estamos introduzindo na associação. A associação também ela presta parceria com o pessoal dos meliponídeos, né? Então vamos fazer uma associação só para que, e hoje está sendo está em moda ter um enxame de abelha mirim, um meliponídeo. Pode ser num apartamento, pode ser numa casa, pode ser no centro da cidade, em qualquer lugar. Elas não têm problemas e a legislação permite também que isso possa acontecer. A produção de mel é muito reduzida nos meliponídeos, mas já na Apis mellifera a produção de mel é considerável, né? Essa que eu falei das abelhas africanas, né? Problema do manejo, abandono da grande parte dos apicultores. Estima-se que a produção do ano de 2021 foi de 41.594 toneladas, isso no Rio Grande do Sul, né? 484 mil colmeias, 37 mil apicultores,
produtividade média de 18 quilos. Isso não é todos os anos. Isso não é uma matemática. Hoje, nós estamos enfrentando um pós-safra com uma produção de 5, 10, alguns conseguiram 15% da safra, devido a todas aquelas chuvas que deu na primavera passada, afetou as flores. Então, as flores não aguentam mais do que 3 dias de umidade. Isso faz com que as abelhas não tenham onde coletar. Muitas vezes tem abelhas lá na colmeia, mas se não tem flor, isso vai gradativamente diminuindo o volume de abelhas e elas vão sofrendo, e o apicultor muitas vezes perde o enxame. Para isso, no ano passado, assim, para a gente passar essas informações para a associação, para que todo mundo tivesse um básico, né, para nós retomarmos, fizemos um curso básico de apicultura, com parceria com a Cressol. Está aqui o Flávio também, que foi um parceiro, que nos doou o espaço físico para nós fazermos lá na Cressol, então, um curso de apicultura, onde teve vários participantes, palestrantes, pessoal da Emater, da Prefeitura Municipal, teve do órgão da Inspetoria Veterinária, e teve vários palestrantes, e dando o básico, né? E aqui está o presidente, o seu Mário de Césaro, que hoje não pôde vir porque está com uma gripe danada, ele ficou chateado aí de não poder vir. E os treinamentos em loco aí, né? Que é a ida às abelhas propriamente, né? Então, o equipamento que a gente tem que usar. E lá nas abelhas, todo mundo preparados para a foto aí, né? Mas e as abelhas, o importante é ter o equipamento, porque muitas vezes a gente é surpreendido lá no apiário, né? Porque as pessoas estão tirando de um enxame que tem um volume de abelhas menor, e daqui a pouco tu está mexendo num outro com maior quantidade, e entre uma e outra, a maioria dos apiários, que é o lugar onde que a gente tem as abelhas, tem 10, 15 a 20 enxames. O bom seria em torno de 10 a 15 enxames, né? Aquele que não está recebendo o atendimento com fumaça lá, ele pode vir tirar satisfação para saber o que está se fazendo ali, né? Então aí, por isso o equipamento é muito necessário, porque tem pessoas que são alérgicas também, né? Quem tem alergia, aí se tem alergias muito complicadas, que até seria bom nem ir para o apiário nesses casos com alergia muito grande. Aí a participação no apiário, então fizemos um curso com uma participação significativa, teve um conhecimento bom aí, que o pessoal, saindo daquela parte do básico, tem que saber as coisas básicas para depois passar para o avançado, que é a produção propriamente dita, e para tentar outras alternativas, como produção de outros produtos também derivados das abelhas, assim como própolis, geleia real, essas coisas, pólen. Então a gente pode produzir desde que tenha conhecimento, né? Ali um apiário também. E agora chegamos na situação, né? O que está acontecendo aqui? O que fazer?
de que forma podemos agir, como buscar parcerias para estas informações. Técnicos para verificação é necessário. Nós, além dos produtos químicos, nós temos alguns ácaros que atingem as abelhas também. Então, não é só os produtos químicos, mas então tem um tal de Varroa jacobsoni que já está aí há mais de 40 anos, circulando por nós. Ele veio da Argentina e está tendo problemas aqui com as nossas abelhas também. Mas esse tipo de situação, ele é combatível. A gente consegue reverter a situação. Já o uso de inseticidas, que está sendo usado, e aqui eu não quero, em nenhum momento, me voltar contra os produtores rurais, porque o produtor rural é o cara mais interessado na polinização. Ele tem renda e frutas boas se tiver abelhas. A polinização é a fecundação das flores. Tu só vai ter uma fruta boa, lisinha, redondinha, dentro das normas técnicas, se tiver polinização perfeita. Então, a importância disso. Mas está sendo usado, muitas vezes indevidamente, produtos químicos, e que se pode dizer agora porque a Patran já divulgou, a Polícia Ambiental já divulgou, que é o fipronil. Mas esse fipronil, ele está na maioria dos defensivos. Ele está naquele SBP dentro de casa, que é usado para mosquito. Ele está em muitos. Então, sei que é difícil essa batalha, mas o receituário quando o agricultor vai comprar um produto químico, ele tem que provar que tem uma cultura, ele tem que provar que tem terra para plantar isso aí, ele tem que provar onde ele vai aplicar esse produto químico. E o vendedor também ele tem que se explicar. Ele não pode fazer um receituário. Tem o agrônomo que faz o receituário, vai fazer uma coisa, e chega lá no balcão, ele não vai conseguir comprar esses produtos químicos se não tiver uma boa informação e comprovação do que ele vai fazer. Só que acontecem algumas pulverizações inadequadas, horários. O fipronil, ele não pode ser aplicado por pulverização aérea, nem por avião, nem por pulverizadores. Ele é para pulverização no solo e depois tem que ser coberto para que ele não vá para a atmosfera. Alguns produtos são muito rápidos na sua ação, que muitos deles, em menos de 5 horas, ele já está sem efeito. Mas essas 5 horas é suficiente para pegar as abelhas lá a 500 metros de distância, porque as microbolhas, aquela fumacinha que fica, tipo uma serração no ar, não vai sedimentando, ela vai indo para áreas vizinhas, e se atingir
as abelhas, a morte de toda a colmeia. Então, aconteceu em Farroupilha, mais de 10 casos comprovados, que foi na linha 47, na linha Vicentina, na linha São Roque e na linha São Miguel. Uns perderam 40 enxames, outros mais, outros menos, mas na base de 40, 50 colmeias em cada apiário, em cada localidade, não apiário menor, mas naquelas localidades onde foi feita essas aplicações. O prejuízo para o apicultor é enorme, porque ele perde o enxame total, ele perde as abelhas, perde a caixa, perde os favos, e para refazer isso aí, não é uma simples compra no mercado. Tem que ter o início, o enxame pequeno, vai tratando, vai aumentando, tem que ter florada, para que isso vai se autossustentando, vai crescendo, para elas fazer cera, fazendo aqueles favos todo, e lá pelas tantas colocar o mel. Isso leva muitas vezes 2 anos. Um enxame desse vai de 200 a 500 reais, depende da quantidade de caixas. Uma caixa vazia hoje está em torno de no mínimo 150 reais para mais vazia. Mas aí tem a cera laminada, tem as próprias abelhas, tem o trabalho todo, isso aí é um prejuízo grande. Falando da Apis mellifera só, mas se nós falarmos dos meliponídeos, se nós falarmos nos outros animais, dos outros insetos que morrem também, que ninguém detecta, porque ninguém está criando mosquito, ninguém está criando sapo, ninguém está criando perereca, a não ser lá na Rota do Sol, mas aqui não, nós temos a oportunidade de visualizar as abelhas, porque nós trabalhamos com elas. Mas a morte, se um sapo comer as abelhas envenenadas, vai morrer o sapo também. Se tiver um outro animal que come o sapo, vai morrer também. Então, uma sequência, uma cadeia alimentar que vai indo, né? E todos, a formiga é um problema. Problema é aquela cortadeira lá, mas ela tem seu trabalho na natureza também. Então tem muitos animaizinhos aí que tem no solo, nas árvores, e as mamangava, outros insetos maiores que vão morrer. Nós estamos como apicultores detectando a Apis mellifera, porque os outros a gente não tem uma informação correta e de avaliar isso aí. Esse foi um apiário que a Brigada Militar constatou, a patrã aí, todas mortas. Então aqui vamos ter algumas fotos de abelhas mortas, coletas para análise, né, que depois a gente tem que ir constatando para ver qual é o produto. O fipronil é um composto químico que serve para base para alguns defensivos utilizados no controle de pragas em diversas culturas agrícolas. Pesquisas científicas e relatos ao redor do mundo indicam que o produto é extremamente tóxico para as abelhas. Este produto é tóxico às abelhas. A aplicação aérea não é permitida. A pulverização foliar não dirigida ao solo ou às plantas, ou seja, aplicações em área total, não é permitida. Não aplique esse produto em época de floração, nem imediatamente antes do florescimento ou quando for observada a visitação de abelhas na cultura. O descumprimento dessas determinações constitui crime ambiental, sujeito a penalidades cabíveis e sem prejuízo de outras, publicada em 29 de 2 de 2023.
Vale lembrar que a utilização desse tipo de inseticida de maneira incorreta é crime. O apicultor que constate a morte de abelhas em sua propriedade deve imediatamente registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e pegar uma amostra dessas abelhas, posteriormente entregando na inspetoria veterinária no município, onde deverá estar registrados os apiários. Nós temos que estar registrados os apiários também, para que a inspetoria veterinária saiba onde que estão essas abelhas, que possivelmente daqui a pouco a gente pode, numa aplicação que está sendo feita numa lavoura vizinha ao apiário, pode-se fechar as caixas de abelha, para que as abelhas fiquem essas 5 horas presas, para que não tenham esse contato. Mas é para o futuro ainda. Vamos andando, vamos mais rapidinho então. A falta de abelhas poderá apresentar um colapso em nosso meio ambiente. Abelhas polinizando e fecundando as flores das frutas. As frutas mais afetadas pela falta de abelhas na nossa região são maçãs, cítricos, moranguinho, kiwi, dentre outras. Sem abelhas, a polinização das flores não vão diminuir a produção e ainda a perda de variedades, desde que a fecundação das flores, que depois produzem as sementes. Sem polinização, não tem semente na fruta. Isso também é uma consequência grave, né? Então, quero agradecer aqui ao Marcelo Broilo por encaminhar a Lei Municipal 4878, de 21 de dezembro, finalzinho do ano passado, e agradecer a vocês que votaram essa lei, que dá um incentivo ao desenvolvimento da apicultura, da meliponicultura e outras providências também. Então, a essência está aqui: incentivar a criação racional de abelhas e o uso sustentável da apicultura e da meliponicultura no município de Farroupilha, com vistas à geração de renda, preservação e a segurança. É isso que nós pedimos para vocês. A lei já está aqui. A lei já está aqui. Vocês não vão fazer nada fora da lei. Nós precisamos da ajuda de vocês para que os órgãos competentes, Emater, Inspetoria de Veterinária, que o Estado nos auxilie, que nos dê amparo, o produtor, que não deixa, o apicultor é sempre um agricultor também. Ele não tem condições de, cada vez que morrem umas abelhas, pagar uma análise de R$600. Então, muitas vezes, fica naquela situação, e nem ele vai frentear o vizinho, porque o vizinho está aplicando um produto que está matando as abelhas. Mas, em conjunto, nós temos que chegar nesse vizinho e fazer com que ele tenha a compreensão que as abelhas é de grande importância para ele. Quando ele não tiver abelha, ele vai sentir muito. Mas aí, quando ele se chegar nesse ponto, ele já vai estar quebrado. E cara quebrado não serve mais para ajudar ninguém. Então, nós precisamos fazer isso em tempo. Nós precisamos fazer isso quando nós temos força, quando nós temos as abelhas, quando nós temos tudo funcionando ainda. Então, é isso que eu peço a vocês. Nós estamos aqui pedindo, implorando que nos ajudem, que nos dê apoio, assim como vocês fizeram nessa lei. Agora a lei tem muita coisa aí que o próprio poder público municipal pode fazer, vocês já aprovaram. Então, daqui a pouco a gente pode ter uma Casa do Mel, orientando, nós vamos estar na feira,
vendendo o mel da associação, nós vamos estar nas escolas, com o rótulo da associação. Então, tudo isso já contempla na lei. Né, seu Marcelo Brulho? Isso é de grande importância para nós. Agradecer o nosso amigo Felipe que estava, Felipe Maioli, que teve, que nos fez o convite, e o Maurício Belaver, que nos participou lá conosco nas nossas reuniões, em algumas vezes. Muito obrigado. Obrigado, senhor Gelson Molon. O senhor pode tomar um assento conosco aqui na mesa. E eu coloco a palavra à disposição dos vereadores pelo tempo de até 3 minutos para perguntas ao nosso convidado, que também terá o mesmo tempo de resposta. A palavra está com o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a todos que aqui nos prestigiam, também quem nos acompanha através das redes sociais. Não poderia deixar de, pelo menos, falar, né? Não tenho nenhum questionamento ao senhor em si, mas eu quero aqui parabenizar, né, a atuação sua e de todos os apicultores, né, que sem dúvida nenhuma contribuem também para vários outros fatores do nosso município. Também quero saudar o então vereador Marcelo, que propôs a lei. Eu acho que a lei, ela nos permite agir, como o senhor próprio comentou, mas também não posso deixar também de citar um apicultor bastante atuante também, que é o seu Nelson Bartelli, meu vizinho, pai do Marcos, né, Marcos? Que também, né, se dedica em si e está nessa ação há muito tempo. Me coloco também à disposição. Eu sei que a demanda, ela é bastante importante, sim, tem diversos fatores e o vereador tem algumas limitações, mas me coloco à disposição da entidade, talvez para buscar um subsídio ou uma sede, que eu sei que é uma das bandeiras, né? Também, eu acho que é fundamental que o município proporcione um local na feira do agricultor, também nas feiras que o próprio município proporciona, né? FENAQUIV e outras ações que o próprio município atua e promove. Então, parabéns a todos que aqui estão, e eu, como um apreciador do mel, então, me coloco à disposição também para contribuir dentro das minhas possibilidades. Então, obrigado e parabéns pela ação de todos vocês. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Gelson Molon, parabéns, família Molon sempre envolvida, né, nas causas da comunidade. Público aqui presente essa noite. Marcelo, parabéns. 4.878, 2023. Importante, na verdade. Tudo começa com a lei, né? Quer dizer, começam todas as organizações, um movimento antes da lei, mas acaba com a lei que já vem a ajudar. Parabéns, Gelson, pela tua dedicação. E eu acho que o mais importante mesmo é, a partir de agora, a gente conseguir fazer com que muitas pessoas entendam, né, que muitas vezes simplesmente aplicar um produto na tua plantação parece naquele momento que é a melhor estratégia que se tem e é o que tem de melhor a se fazer, e pode não ser, né? Porque, como você disse, depois pode estar quebrado, né? Sim. E é uma coisa irreversível. A gente tem que ter a consciência absurda de quão importantes são as abelhas na nossa sociedade, no nosso planeta como um todo. Elas, na verdade, significam vida. A gente precisa
de alimentos. E os alimentos, para serem produzidos, precisam das abelhas. Então, a abelha, para nós, é sinal de vida. A gente tem eu acho que tem que começar a se conscientizar, a gente tem que correr em função de programas que possam conscientizar as pessoas, pois muitos até não têm tanta consciência nesse sentido, e às vezes a aplicação por falta de informação, e a lei vem ajudar nesse sentido, que pode-se montar estratégias de poder se informar mais, até os agricultores, que alguns até não têm essa consciência de que esse determinado veneno vai causar isso, vai acabar matando as abelhas. Então, muito, muito importante o trabalho, é um trabalho louvável, e dentro daquilo que a gente puder ajudar como Câmara de Vereadores, pode ter certeza, e eu falo em nome de todos os vereadores, todos estão aqui para colaborar, com certeza. A pauta é muito importante e eu acho que temos que cada vez mais estar conscientes de que precisamos sim das abelhas firmes e fortes aí para poder continuar sobrevivendo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra está com a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, senhor Gelson Molon, meus colegas vereadores, a imprensa, todos que nos acompanham, em especial o doutor Molon, que está aqui, a Neuza, seus familiares. Marcelo, parabéns pela tua proposição, parabéns. E eu queria dizer o seguinte: num mundo que onde hoje a questão ambiental faz tanta diferença, nós não podemos deixar de proteger as abelhas, né? Desde a criação até o uso sustentável da meliponicultura, da apicultura, né? Nós temos que não só proteger, mas ensinar a todos quais são os produtos que podem e que não podem ser usados, sob pena de aumentar essa mortalidade nas abelhas, chegando ao ponto de colocar em risco a saúde geral. Porque nós temos que considerar que a polinização é extremamente necessária. Nós precisamos de frutas. O mel é necessário. O mel é necessário. O mel é um alimento que dura muito tempo. Eu acho que eu não estou errada. Não. O mel é um dos poucos alimentos que dura muito tempo, né? Então, nós temos que pensar em tudo isso para que a gente promova a saúde das abelhas. E eu tenho uma pergunta para o senhor, é uma curiosidade minha. Ainda existem abelhas africanas puras que não tiveram nenhum cruzamento? E, neste caso, as abelhas africanas, elas são mais resistentes do que as nossas, do que as alemãs e italianas? São os meus questionamentos. Obrigado, vereadora. A palavra está com o seu Gelson Molon. Não existem abelhas puras ainda, porque os cruzamentos foram acontecendo, e a agressividade diminuiu também. E também a produção já teve... que a produção ela é muito relativa em função de uma série de fatores, clima, flores, temperatura, ventos atrapalham bastante também, né? Mas as linhagens, elas foram se cruzando, e mesmo a abelha de outras espécies também não existem mais a pureza, né? Existe uma mescla, e que temos hoje uma linhagem, pode-se dizer, que deu um cruzamento bom.
Hoje nós temos uma abelha, se ela não, claro, com esse defensivo agrícola, ela não resiste, mas no restante ela tem resistido bastante a outras, as intempéries, as partes a questão de outras moléstias, né? Alguns carrapatos, algumas coisas que estão nelas também, uns piolhozinhos, assim, algumas coisinhas que ela resiste bem, mas nesse veneno, não. Muito obrigado, senhor Gelson. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Boa noite, seu Gelson. E a todos os que estão aqui, o Flávio da Cressol, os demais, o Daniel Trois, os demais produtores aqui de abelha. Ouvindo a sua fala, o seu comentário, as abelhas precisam de umidade, né? Então, é uma questão que eu acho que dá para pensar logo ali na frente. Eu acho que precisamos de urgência, de reservatório de água na nossa região, que os próprios agricultores possam fazer a umidade e, com isso, estender para as próprias abelhas. O senhor falou do agrotóxico aqui, né? Que é um produto químico que realmente mata as abelhas. Claro que o agricultor, num primeiro momento, ele pensa assim em aumentar sua produtividade, né? Porque ele não vai utilizar esse inseticida justamente para defender a sua lavoura, mas ao longo do tempo ele está não garantindo mais o seu futuro com a sua própria produção, claro, além de destruir as abelhas dos apicultores. Como chegar nessa situação? Porque eu também vim da agricultura, sou agricultor, e eu lembro que lá no passado, de vez em quando, aparecia, né? Muitas abelhas, e agora é mais recente, passa um ano, dá uma acalmada, dali 2 anos, vem a notícia novamente. E para chegar nesse agricultor, ou dessa pessoa que está fazendo o mau uso do veneno, é muito difícil, é dificílimo, porque, sabe, vamos chegando por etapa, mas muitas vezes até porque aquele produto ele dura pouco na natureza, ele fica pouco na agricultura aplicada e tal, né? Pensando em proibir este veneno, a venda dele, porque se um lado ele estraga, e ele é bem difícil de aplicar, tem que cobrir. Não vai se fazer isso, é muito difícil cobrir para aplicar e depois descobrir, né? Porque tem que cobrir e descobrir. Então, é uma forma de aplicar quase que inócuo, né? E hoje, todo produto, a gente procura agilidade e facilidade para aplicá-lo. Muito obrigado. Então, eu queria, nesse questionamento aqui do produto, basicamente, que mata as abelhas. Obrigado, vereador. A palavra está com o seu Gelson Molon. O uso desses defensivos agrícolas tem doses, tem momentos. E isso tudo, o fabricante do produto, ele tem a orientação. Só que muitas vezes o agricultor, assim como se toma um remédio, né? O doutor receita um comprimido e tu vai tomar 2, porque ele foi bom, está acontecendo. Então tu vai dobrar a dose, ou aplicar um pouquinho. Ou o equipamento dele não está adequado também. E nós, fazendo toda essa pressão, quem sabe os fabricantes mudam e inventam um outro produto que faça a mesma coisa e que substitua e que não agrida tanto os insetos e que não tenha essa situação complicada, até para o agricultor, porque o agricultor vai precisar de um outro produto para substituir. Então, ele não vai perder a produção. Só que isso nós temos que, essa orientação de chegar nele, que às vezes dobrar a dose não vai resultar numa cultura segura,
Então, esse a mais que ele colocar, muitas vezes pode ser uma das consequências. Então, isso, claro, técnicos da área podem auxiliar isso aí. Então, somente porque é um comércio e gira muito dinheiro nesse mundo dos agrotóxicos. E onde gira dinheiro, não é fácil a gente dar ideias, combater. Isso é uma realidade. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui o senhor Gelson Molon, que representa aqui os apicultores, cumprimentar todas as pessoas que aqui se fazem presente, cumprimento especial aqui ao Flávio Noal, gerente da Cressol, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo também aqui na cidade. Na verdade, ouvindo aqui o Gelson, a gente sabe que os apicultores fazem isso por paixão, né? Não é para ganhar dinheiro, não é para ter lucro, né? Mas é por paixão, né? É um hobby, né? Cuidar das abelhas, ter ali o seu mel, se reunir, debater o assunto, porque ele é um assunto bastante intrigante, assim, você vai conversando, vai aprendendo tantas coisas e vai espalhando os conhecimentos, né? Mas veja bem que a gente percebe que a natureza ela é perfeita, né? A natureza disponibiliza todos esses meios. O problema é nós, quando nós intervimos, quando nós interferimos na natureza e a gente gera um desequilíbrio. Veja aí que você usa um produto para matar determinados insetos, para proteger determinada cultura, mas atinge as abelhas, que acaba prejudicando a polinização da própria cultura que você está usando o produto para tentar salvar. Então, isso aí tem que ter muito cuidado, porque qualquer passo que tu der fora, você vai estar interferindo e vai estar prejudicando sobremaneira assim, a questão do meio ambiente. E com certeza que se todos tivessem a consciência da importância das abelhas, todos iriam repensar a forma da utilização de alguns agrotóxicos, que na verdade eles são regulados. Existe ali o que pode, o que não pode, existe uma lei. O que nós temos, assim que é muito patente, é a falta de fiscalização. Os órgãos públicos não têm competência para fiscalizar. Não tem competência porque assim, há uma sensação de impunidade, que se eu fizer não vai acontecer nada. Né? Se eu fizer não vai acontecer nada. E o político, infelizmente, ele tem medo de fiscalizar porque tem medo de perder voto. Né? Ele não vai, ele não fiscaliza, não cuida para que a coisa fique bom e depois acontecem as tragédias. Então eu quero aqui, em meu nome, em nome do vereador professor Juliano, que é da nossa bancada do PSB, parabenizar os apicultores, porque vocês fazem um serviço importante para a sociedade, quietos, de forma anônima às vezes, né? Ali com poucos recursos, mas contando com a ajuda, né, daqueles que podem e devem auxiliar. E a lei é importante, mas a lei nesse país é o que mais tem. O problema é fiscalizar as leis que existem. Então a gente cria uma lei para tentar resolver um outro problema que não resolve nada. O que precisa é uma política de fiscalização, de conscientização ambiental e que cada cidadão possa também fazer a sua parte, não só esperar pelo poder público. Então parabéns a vocês, sejam bem-vindos sempre nessa casa. Obrigado, vereador. A palavra está com o seu Gelson Molon. Vai ter mais perguntas aí ou não? Quer fazer uma consideração à fala dele? Seu Roque, essa é a questão. Se tu pensar nessa situação de a multa não gera voto, ela é complicada mesmo, né? Então, a partir de que a gente consiga, de uma maneira diferente, embora o bolso é o que mais rápido chegar na pessoa que está fazendo a aplicação indevida, seria através dos troquinhos dele pegando, e que ali é o ponto mais fraco. Mas a conscientização seria uma maneira, e a legislação existe também, a legislação existe, como tu disseste, então
a falta de controle é a questão crucial da fiscalização. E depois que morreu, todos aqueles enxames, o apicultor que perdeu 40 enxames, aí ele fica, às vezes, decepcionado de tal forma que, para ele retomar... Quantos anos leva para retomar? Em torno de, se tiver uma safra boa, uma floração boa, na época certa, em torno de 2 anos, para te ter um enxame com produção. Mas em função do El Niño e a La Niña, aí nos últimos anos, tem acontecido, nós estamos sofrendo muito com as abelhas também, porque está mudando o momento da floração. E o momento da floração, ele foge do momento da temperatura, do clima. Ou seja, nos anos 70, o mês de novembro era o de maior produção de mel, maior produção de flores de eucalipto. Aquela época que tinha no São Vítor, aí chegando em Caxias, tinha aqueles eucaliptos que a gente notava bem quando se ia para a faculdade ali, você via a floração. E novembro era a época que a gente mais produzia mel. Eu e a minha família lá, nós chegamos a produzir mais de 10 toneladas ano. E era esse agora, no mesmo local, o setembro está beliscando o novembro. O outubro, que foi há 10 anos atrás, já está perdendo espaço pelo setembro. Mas o setembro ainda tem aquelas manhãs frias, gelada, muitas vezes geada. E as abelhas precisam, para que façam uma coleta suficiente e uma produção boa, é o período de novembro, dezembro. Dezembro já não tem mais flor. E agora está alterando o que não tinha nos anos 70, nos anos 80, floração em janeiro e fevereiro, está começando a ter janeiro e fevereiro, dando uma safrinha em abril e dando um outono com safra de mel, e não um mel escuro como era nos anos 70, e sim um mel mais claro nessa época de outono. Obrigado, senhor Gelson. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos que estão nos assistindo presencialmente, quem está em suas casas, prestigiando esse belo momento que estamos vivenciando nesta noite aqui na Câmara de Vereadores, ouvindo palavras sábias, palavras de quem realmente conhece o assunto. Isso é muito bom, passar por esses momentos aqui na Câmara de Vereadores. Parabéns, Gelson, pela sua explanação, parabéns à sua família, a Claudete, a Priscila, a Neuza, Nelson, enfim, todos os envolvidos, diretamente e indiretamente, nessa batalha árdua, que não é fácil, mas que eu acho que, através do projeto de lei aprovado pelo Marcelo Broilo, estamos dando passos largos na busca de uma solução não imediata, mas que pode vir a nos ajudar futuramente. A agricultura, né, Maurício? Ela é fundamental nas nossas vidas. Pelo que a gente está observando, pelo que a gente ouviu do Gelson, as abelhas são fundamentais para a agricultura. Então, no meu ponto de vista, é que o grito está sendo dado. Tem que chegar nas escolas, tem que chegar no dia a dia, eu acho que é por aí. A gente tem que ecoar os temas por todos os cantos, para que as pessoas comecem a se conscientizar através de informações precisas, como a gente ouviu nesta noite. Acredito que poder público agora, executivo municipal, pode se envolver sim, de maneira mais árdua, para que crie um local, projetos, programas, para que as informações cheguem o máximo possível nas escolas, enfim, para que as pessoas possam se conscientizar de tal importância.
A pergunta que eu faço, além de parabenizar a todos os envolvidos e agradecer a esse momento tão maravilhoso que o Gelson nos proporcionou, Gelson, vocês não pensam em desanimar, né? Porque a gente sabe o quanto difícil é, e nós não podemos cogitar a possibilidade desses sócios desanimarem. Então a minha pergunta é, vocês não vão desanimar, vamos continuar firmes na batalha, porque esse tema é muito importante. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está com o seu Gelson Molon. Alguém falou, acho que foi o Roque, isso é uma paixão. E realmente, quando o possível apicultor começa a estudar as abelhas, ele vai se apaixonando pelas abelhas. E vai gostando tanto desse trabalho, e entendendo a questão social que tem as abelhas, o comportamento delas, como ela age, e como a gente tem que agir com elas, e saber o que influencia, conhecer o clima, conhecer as flores, e tudo isso vai engrandecendo, e o apicultor vai no dia a dia, vai conhecendo cada vez mais, ele tem que saber todo o comportamento das abelhas que estão dentro da colmeia, aquelas que estão fora, que não são as mesmas, tem trabalhos dependendo da idade, desde que ela nasce, ela já vai trabalhando. Então, isso tudo tem uma divisão de trabalho dentro da colmeia, perfeita e milenar. Elas não modificam o comportamento, mesmo nos cruzamentos, doutora. Os cruzamentos, elas mantêm aquele tamanho de alvéolo, que é onde nascem as abelhas, é sempre igual. E cada vez que nasce uma abelha, vai deixando uma capinha, vai deixando que depois de 2 ou 3 elas têm que limpar, porque senão o tamanho da próxima abelha pode ser modificada, e isso não é aceito. Então elas têm que manter uma ordem perfeita. E com essa paixão que se tem pelas abelhas, desanimar é meio difícil. Então, Felipe, eu acho que a gente leva às vezes uma tristeza para casa, mas no outro dia vai vendo e vai se movimentando, e isso faz com que não se desista e vá em frente. Muitas vezes vai diminuir a quantidade, tal, vai mudar o local, vai pegar um outro local, mas muitas vezes é na própria propriedade. A maioria dos apicultores tem as abelhas na propriedade deles mesmos. Quando tem nas outras propriedades, que isso não é feito, ou apicultura migratória, que é feita onde é feita a locação por produtores de maçã, é feita a locação de abelhas para a polinização deles. Por isso a importância das abelhas. Eles pagam até R$80 por colmeia para a polinização das macieiras. E isso precisa de 3 a 5 colmeias por hectare. Então, isso também é uma maneira de subsistência. Só que para isso precisa ter abelhas fortes, um número de abelhas suficiente para que possa fazer a polinização também, né? Então o assunto é vasto e, se deixar, eu vou me estendendo. Não vamos desistir. Obrigado, senhor Gelson. A palavra está com o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à família Molon. Boa noite ao Flávio da Cressal. Eu vou fazer a pergunta no início, que senão é capaz de me esquecer. Se não tem abelha, se hoje no mundo acabou as abelhas, como o senhor falou, não vai ter fruta, não vai ter semente, não vai ter planta. Aí, por mim, acabou o mundo, então. Não tem mais o que comer, não tem o que respirar, você foi. Dentro de 4 anos, eu acho que
acabou. O ano passado eu falei essa história aqui, mesma coisa, que acabou as abelhas, acabou o mundo. Uma vivente, uma senhora falou para mim, aquele vereador está louco. Como é que pode ser vereador falar essas coisas aí? Mas tudo bem, né? Nós seguimos. O senhor falou também sobre o SBP, que tem fipronil. Ele tem fipronil, mas uma dose bem menor do que a que se acha nas comercial. Hoje o fipronil tem residuário para cana-de-açúcar, batata e milho. Sem essas 3 culturas não se compra fipronil. Eu comentei com a doutora se existe remédio contrabandeado. Diz ela o que mais tem. É a mesma coisa, é contrabandeado. Então o que tem que fazer? Tem que fazer segurança nas fronteiras. Tudo que é contrabando dá problema aqui. E às vezes eu me pergunto, eu trabalho com fruta. A fruta que se importa de fora, que vem para cá, não se aplica fipronil lá? Então, se eles aplicam fipronil lá, num outro país, nós compramos uma fruta, nós estamos competindo com esses produtores de lá fora, né? Isso várias vezes me fiz a pergunta. Fipronil se usa aqui, na Serra Gaúcha, é mais contra a formiga, porque o produtor acabou a vontade de botar foice nas costas e achar formiga. É o produtor Nutella, esses que não vão atrás de formiga, usa o fipronil. Usar fipronil nas propriedades é crime, eu acho. Matar uma colmeia, isso é crime. Se eu vou lá e derrubo uma planta nativa, é crime. Matar uma colmeia não é crime. É meio complicado também, né? Falou em abelha no meio do pomar. Eu estou com umas 40... Já acabou? Não, 30 segundos. Eu estou com umas 45 caixas de abelha. A Tânia foi lá me visitar da Cressal. O Flávio não gosta de pisar na colônia, não vai. Mas está tudo no meio da propriedade. E todas bonitas. Eu passo lá, passemos com máquina. Eu acho que se tu respeita elas vão te respeitar. É com todo mundo. Se cada um se respeita, elas também respeitam. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício. A palavra está com o seu Gelson Molon. É drástica a primeira pergunta aí, mas quando se fala em polinização, se fala nos insetos, de modo geral, e muitos outros animais que promovem a polinização, né? Só que a abelha é a mais eficaz, e principalmente para essas culturas que são produzidas aqui na nossa região também, né? Então, que necessitam uma polinização rápida, né? E que ano a ano acontece, às vezes, mais florada ou menos florada. Tu falaste da aplicação no solo do fipronil. Exatamente. Então, para a batata, tu aplica ele no solo e tapa. Ele fica ali. Então, ali ele é permitido. Mas a aplicação no solo, para a formiga, no caso, vai ter essa vegetação rasteira. Muitas vezes, embaixo da pareira, tem a vegetação rasteira, tem o trevinho, tem outras vegetações que florescem e as abelhas vão ali coletar nessa vegetação rasteira. E não na pareira em si. Mas, e aí que acontece a contaminação. Como tu tem lá no meio do pomar, e o respeito com a aplicação, tu está conseguindo fazer está equilibrando, tu está conseguindo produzir, é isso que a gente tenta fazer, passar para os outros também, é isso que nós queremos, que os outros entendam que pode ser feito as duas coisas, a produção com eficácia e que a aplicação de outros produtos também, né? Não só aquele extremamente tóxico, né? Aí é que é uma questão de manejo. A importação de outros produtos de fora, quando vem a fruta, ela já vem pronta. E
geralmente aqui na nossa região, eu conheço algumas importadoras aí, a maioria das frutas vem da Argentina e do Chile aqui, né? Para nós aqui. Tem umas que vêm do outro lado do oceano também, aí uma quantidade considerável também, mas esse que vem daqui, lá tem abelhas também, com muito frio. Mas lá a aplicação de defensivos é muito menor do que nós aqui. Então a aplicação no Chile, na Argentina, em função do frio, em função de não ter essas contaminações de outras pragas, né? Porque aqui nós temos um país com uma temperatura, com várias temperaturas, aqui em Farroupilha nós temos umas estações bem diferenciadas, né? Não é aquele frio à noite que tem na Argentina e no Chile, que é bem frio à noite. Nós temos noites quentes aqui, dias, e a serração também é um problema. Obrigado, senhor Gelson Molon. A palavra está com o vereador Caleb Coelho. Senhor Gelson, o senhor comentou que está aumentando a quantidade de pessoas que cultivam, que trabalham com abelhas até em apartamentos, né? Aquela abelha mais não tão agressiva, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta bem de leigo, tá? Porque eu não entendo absolutamente nada sobre isso, né? Eu queria saber o que o senhor acha de aumentar, então, essa quantidade desse tipo de abelha em vários locais, por exemplo, da nossa cidade. E outra coisa que eu queria saber do senhor é o seguinte: o senhor disse que, a partir de determinado momento, foi implantado aqui no Brasil, foi trazido até o Brasil, então, as abelhas africanas, né? E se as abelhas acabarem, acaba o mundo. É a abelha africana que, se acabar, acaba o mundo? Quando se coloca veneno lá na plantação, acaba com todas as abelhas ou só a abelha africana? Porque eu pergunto, então, se a partir de certo momento é que foi colocado aqui no Brasil as abelhas africanas, como que o mundo sobrevivia antes, então? Ou a nossa região sobrevivia antes? O senhor veja que é uma pergunta bem de leigo, tá? O senhor responde como se fosse quase que uma criança perguntando, porque eu realmente não entendo e ficou essa lacuna no meu entendimento com relação a isso. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. A palavra está com o senhor Gelson Molon. O aumento do número de abelhas, aqui nós temos 4 enxamezinhos, né? Agradecendo o seu José aí que trouxe. E essas meliponídeos, né, que podem ser criadas em apartamento, nas casas e na zona urbana. Não é a apis mellifera. Mas o que elas, a diferença? O número de abelhas que tem no enxamezinho desses é em torno de 5 a 10 mil abelhas no máximo, né? E elas têm uma velocidade bem menor e um tamanho menor. Então tem certos, por exemplo, para polinizar a flor da maçã, precisa um tamanho maior. Para polinizar o kiwi, já é mais complicado. Nem a apis mellifera consegue fazer direito. O maracujá precisa da mamangava grande, porque a abelha, a apis mellifera, não consegue. A mirim também não consegue. Então, enquanto que a apis mellifera, nós podemos ter um enxame de 20, 30, 40, 100 mil abelhas. E isso tem uma movimentação muito grande, né? As visitas que são feitas nas flores é muito maior do que as abelhas mirins, abelhas pequenas. Mas elas são dóceis, fazem a sua parte também. E antes da abelha africana, tinha as outras abelhas, as abelhas europeias, as abelhas as italianas, e tinham outras variedades também. O que não tinha tanta plantação de frutas com a finalidade de financeira. Então não tinha tudo isso aí. Então a mata nativa ia se virando, ia se proliferando, se não dá flor um ano, vai dar no outro e tal. E toda
esses outros, que eu falo, os outros insetos, o vagalume, que já está meio escasso. Quem está caçando vagalume ultimamente? Tem muito pouca gente, porque não tem mais. Quando a gente era pequeno, a gente caçava vagalume. Já é uma dificuldade. Esse aí também está fazendo a sua parte. Os insetos, de maneira geral, respondendo pela Vera e para ti, não é fácil acabar o mundo, mas que nós vamos sofrer bastante que se nós não tivermos as abelhas, eu acho que não vai chegar a esse ponto. Nós temos capacidade para suprir tudo isso aí. Nós não vamos deixar chegar nesse ponto. Isso é uma vantagem nossa, porque nós temos tudo para fazer. Só que não podemos fazer a coisa errada. Obrigado, senhor Gelson. A palavra está com a vereadora Cristiane de Lima. Saúdo todos aqui presentes, o nosso presidente, né, o seu Gelson, demais vereadores e vereadoras. Então, como relatou, né, o vereador Sandro, antes de tudo isso, existe um movimento antes desse projeto de lei. Parabéns a todos os apicultores aqui, o Flávio também, né, a família do seu Gelson. E antes desse projeto, vereador, teve um movimento, sim. Nunca me esqueço, Sandro, quando chegou lá na Secretaria de Agricultura, um agricultor, Matheus Paza, com umas abelhas mortas e disse: está acontecendo mortandade de abelhas em Farroupilha. E nós temos que ver o que está acontecendo. Então, a partir também deste momento, o Executivo também entrou em ação. Nós conversamos com o ex-secretário Fernando, na época, eu e o Gabriel, e conversamos, secretário, precisamos mobilizar a questão da apicultura. E houve sim, Flávio, graças a todo esse envolvimento com os apicultores, com Emater, Prefeitura Municipal, houve esse engajamento, e os demais apicultores que nunca desistiram dessa árdua missão. Então, assim, quero dar os parabéns a todos os envolvidos. Parabéns, Marcelo, por ter abraçado essa causa e ter virado um projeto de lei, e todos os demais vereadores, né, que aprovaram aqui esse projeto. Então, estamos todos de parabéns. Inclusive, o Maurício também relatava muito a questão da abelha, e é muito importante para a questão da polinização. Então, parabéns a todos, tanto o Poder Executivo Municipal e Poder Legislativo. Parabéns. Obrigado, vereadora Cris. A palavra com o seu Gelson Molon. Essa questão que tu presenciou aí, de ver esse pessoal chegando com as abelhas mortas, esse é o choque que a gente leva, né? Quando tu chega num apiário e começa a abrir uma caixa, 2, 3, 4, e aí, o que fazer com aquilo tudo aí? Para onde eu vou? Vou na secretaria, vou na vigilância, vou para onde? E aqui eu quero abrir um parênteses. Vocês, vereadores, esse modelo do secretário da Agricultura ter que cuidar das estradas está errado. Nós precisamos do secretário da Agricultura trabalhando para nós. Onde se vai? Ele só está fazendo isso, os últimos, desde lá atrás. Esse modelo não vem de muito longe. Mas eu acredito que nós, agricultores, precisamos dele. Não um secretário de obras com o termo secretário da Agricultura. Tem que fazer roçada, tem que fazer isso, fazer aquilo, todo mundo ligando para ele. Não quero defender o atual, mas eu acho que é desgastante isso aí. E a agricultura vai fazer, qual é o projeto que ele pode se dedicar, fazer, receber um agricultor? Nós ir lá falar de abelha, você tem 20 caras chegando lá pedindo que tem buraco nas estradas. Quando chegar isso aí para vocês, esse modelo, por mim e por muita gente, eu acho que tem que ser mudado. Só pegando o teu gancho. Obrigado.
Obrigado, senhor Gelson Molon. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Passo a palavra ao nosso convidado para suas considerações finais. Quero agradecer principalmente aos nossos apicultores que estão presentes. E isso é que nos dá o incentivo, em especial ao José, que trouxe as abelhas mirins aí para o pessoal dar uma olhada. Marcelo Broilo, fica a nossa consideração especial, porque a partir desse teu movimento nós conseguimos agora chegar no poder público municipal e pedir as coisas sem precisar que ele se preocupe se ele pode ou não pode fazer. A lei contempla, basta nós pedirmos aquilo que a lei contempla. Agradecer a vocês, vereadores, todos que votaram nesse projeto, porque a coisa é política, por isso que nós estamos aqui. Porque a mortandade de abelha, vocês, só tem um que tem abelha aqui, né? Mas vocês têm a força política. É isso que nós precisamos. Vocês têm que buscar, junto conosco, lá nos órgãos governamentais, competentes, que a gente possa se amparar. Que nós precisamos da ajuda de vocês. Porque hoje, e sempre foi, a política é que comanda o espetáculo. Muito obrigado a todos que vieram e a vocês, meu agradecimento especial. Obrigado, senhor Gelson Molon. Também agradecemos a participação da Associação Farroupilhense de Apicultores e desejamos, então, uma boa noite a todos. Nesse momento, nós desfaremos a mesa com a presença do senhor Gelson Molon. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero registrar aqui em ata a chegada do vereador Tiago Ilha às 18 horas e 10 minutos e depois ele então teve uma urgência no trabalho, um acidente de trabalho com um funcionário, e ele saiu às 18 horas e 34 minutos, haja vista então que preferia registrar agora quando são 19 horas e 24 minutos para não interrompermos aqui o nosso debate. Informo também a chegada do vereador Tiago Brunet, às 18 horas e 59 minutos, e às 18 horas e 12 minutos ele me informa então que estava numa urgência de internação de uma paciente. Mesmo assim, doutor Tiago, regimentalmente preciso colocar em votação a sua permanência aqui no plenário para nós continuarmos as discussões nesta noite. Se os vereadores estiverem de acordo com a presença do doutor Tiago nessa noite, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Obrigado, doutor Tiago. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.